Olá, tudo bem? Bem-vindo ao programa Política Real. O entrevistado da semana é jovem e secretário estadual da Agricultura aqui em São Paulo, Piai. Piai, obrigado por ter vindo. É sempre uma satisfação falar com você, você manja tudo e é bom para compartilhar a sua experiência e falar um pouco do agro com os nossos telespectadores. Nós estamos na região de Campinas, mais de 61 municípios na região, então é importante trazer o secretário da Agricultura do Estado. Eu que agradeço, senhor, é um prazer estar aqui. Conta comigo sempre. Vamos falar desse agro de São Paulo que está dando orgulho para o Brasil e para o mundo. Então, vamos começar. A sua entrada no Executivo foi através do ITESP? Foi. O que é o Instituto Instituto de Terras do Estado de São Paulo? O que ele faz? Para quem não entende, para quem não conhece. Vou simplificar. É o INCRA de São Paulo. Certo. Então, é o Instituto de Terras do nosso estado. Faz regularização fundiária, rural e urbana, trabalha com terras devolutas, com perímetros que foram considerados pela Procuradoria Devolutos, e é um instituto fantástico. Tem um quadro técnico muito bom e a gente conseguiu fazer a maior regularização fundiária rural da história de São Paulo. Até perguntei para você, porque eu tinha uma dúvida. Qual que é a diferença de regularização fundiária e escritura? A regularização fundiária é um processo complexo. Você tem que analisar todos os passos do imóvel, questão ambiental, questão documental, da entrada em cartório, pegar a anuência dos confrontantes, para depois ver se está tudo correto. A escritura é o documento final do processo da regularização fundiária que o cartório oferece para o dono do imóvel. Quando você faz um assentamento, o Estado faz assentamento, correto? Fez no passado, hoje não mais. São esses assentados que hoje o Estado faz a regularização e entrega da escritura. Exato. Não só dos assentados. Claro, nós vamos titular todos os assentados do Estado de São Paulo. A regularização fundiária é uma forma de reforma agrária, porque há muitos anos atrás esses assentados sonhavam em ser donos do lote. No cartório, antes do governo Tarcísio, eles tinham um termo de permissão de uso. Eles não eram verdadeiros proprietários. Agora, com o processo de regularização fundiária, nós estamos entregando títulos registrados em cartório à margem da matrícula. Então, nós vamos titular os 7.200 assentados até 2026, mas também teve outra lei que foi aprovada no governo do Rodrigo, que é a 17.557, que permite a gente regularizar a situação fundiária não só dos assentados, mas também de médios e grandes produtores, respeitando o limite constitucional de 2.500 hectares. É com essa lei que a gente pacificou o Pontal do Paranapanema. Uma região historicamente marcada por conflitos. Quem lembra do governo Covas era conflito. Eu vou falar do governo Covas, que era o que mais me remete a esse tipo de conflito entre Estado e MST, né? Era MST. Perfeito. E hoje você vê menos esse embate, né? Essa questão dos títulos fundiários e as escrituras também remeteram a essa diminuição dos conflitos? Com certeza. São Paulo, com as leis existentes, não tem espaço para invasão de propriedade. Aqui a gente está fazendo a reforma agrária do jeito certo, entregando título, oferecendo assistência, extensão rural, dando crédito para esses assentados, para os nossos produtores. Então, para mim, é questão de muito orgulho, porque eu sou do Pontal do Paranapanema. Eu amo aquela região. Você e sua família, né? Eu e toda a minha família. Ver que a gente está conseguindo resolver um conflito secular e gerando prosperidade. As regiões mais pobres de São Paulo, assim, Pontal e Vale do Ribeira, são as duas que mais sofriam de insegurança jurídica. Não existe emprego, desenvolvimento econômico e prosperidade com insegurança jurídica. Para o assentado investir no lote dele, para o médio produtor, para o grande, ele tem que ter certeza que é dele. Para pegar um financiamento no banco, para pôr um pivô, um silo, para reformar a mangueira dele. Hoje, qualquer investimento na área rural, o custo é muito elevado. Por que eles iam fazer isso se eles não tinham certeza que a terra era deles? Então agora o Pontal, que era o Pontal da pobreza, virou o Pontal da prosperidade. E aí, quando você fala que você participou, coordenou o maior programa de entrega de títulos fundiários e escrituras, qual o número? Hoje nós já temos mais de 2.000 matrículas abertas em cartório de assentados e a gente toma esse cuidado. Primeiro a gente abre a matrícula no cartório, depois a gente entrega o título. Quando se abre a matrícula, o cartório começa a regularizar a documentação. Já está certo que é dele. Teve muitos programas de regularização fundiária que saíram distribuindo títulos, papéis, mas aí a pessoa batia no cartório e não conseguia registrar.
Então, nós já temos mais de 2.000 matrículas de assentados abertas em cartório e nós já temos centenas de propriedades regularizadas. A gente assumiu sem nenhuma matrícula aberta em cartório e nenhuma média e grande propriedade regularizada. E aí vamos falar, você assumiu a Secretaria de Agricultura há menos de um ano, correto? 8 meses. 8 meses. E eu fui atrás dos dados, né? Fui estudar para fazer entrevista. As exportações de açúcar, café estão batendo recordes, né? Acho que o valor de açúcar, café, que mais? Citricultura, carne, proteína animal é muito forte e produtos de origem florestal. Um valor de mais ou menos 7 bilhões, né? 7 bilhões e 500. O primeiro quadrimestre deu 7,55 bi de dólar de superávit. A que você acredita esse boom? O agro de São Paulo é muito tecnificado. Nós temos o melhor valor bruto de produção por hectare disparado no Brasil. E também nós somos o estado que tem a maior diversificação de culturas. E, ao mesmo tempo, esses números estão vindo acompanhados com sustentabilidade. Mas por que explodiu muito? O setor sucroenergético aqui é muito forte. Assim, de quase 10 milhões de hectares que a gente tem no Brasil, mais de 50% estão em São Paulo. E o setor, o preço do açúcar está muito valorizado por fatores internacionais. O etanol também, o consumo não para de aumentar. Hoje o mundo olha transição energética e combustíveis renováveis. O elétrico, não estou criticando, mas está todo mundo percebendo que não funcionou. O life cycle não é bom. Depois, onde você vai, o produto, depois que você termina o ciclo dele, para onde ele vai. E a geração de energia, da onde vem. Uma durabilidade de bateria muito curta. Então, está todo mundo agora apostando no híbrido, onde a segunda fonte é o etanol. Então, até 2050, vai multiplicar em 9 vezes o consumo de etanol no mundo. Então, o setor está exportando muito, o valor agregado está muito alto. Aqui em São Paulo também, o preço da laranja subiu muito devido ao greening no mundo, que destruiu a laranja na Flórida. E é um desafio que a gente está passando aqui. E de cada 10 copos de suco tomados no mundo, 7 são do estado de São Paulo. De 10 são 7. De 10 são 7. Então, nós temos produtos aqui que o valor agregado está muito alto no mercado internacional. E esse agro está cada vez mais tecnificado, esse agro está cada vez mais produtivo, irrigação, agricultura de precisão, sensoramento. Então, a produção em São Paulo está muito alta. A gente está performando muito melhor do que o Brasil no quesito exportação e produtividade. Qual que é a curiosidade minha? Qual que é o produto que a gente, que é do agro, que a gente importa de fora para São Paulo? São Paulo importa muitos produtos, principalmente grãos. Hoje, assim, de praticamente 145, 135 milhões de toneladas de grãos no Brasil, a gente produz só 10 em São Paulo. Mas por quê? Porque a gente tem outros tipos de alimentos, outros tipos de produtos, ou porque a gente ou não tem capacidade? Não, são duas. Eu estou perguntando, porque a dimensão do país era para a gente ser autossuficiente em quase tudo, correto? Concordo, mas São Paulo, primeiro, o setor sucroenergético é muito forte e nós somos um estado terminador de gado. Então a gente traz gado do Brasil todo para terminar aqui. Os confinamentos aqui são gigantescos, por isso que a gente traz muito milho para usar nos confinamentos e também soja. Nossa produção aqui não é capaz de suprir a nossa necessidade. São Paulo, o valor da terra agregada é muito alto. Então a gente está comprando gado de outros estados para terminar aqui. Já é uma particularidade do nosso estado. Tem uma MP que está rolando aí, que é a 1227. 1227 de 2024, que é o intitulado, entre aspas, MP do fim do mundo. Exato. Como que ela atinge o agro paulista? Atinge muito. O agro conta com créditos tributários para poder trabalhar e ter margem. Aqui em São Paulo, a gente está fazendo rodadas de liberação de crédito de CMS. Com essa MP, o governo federal vai começar a reter e não vai liberar PIS e CONFINS. Vai diminuir muito a margem, a competitividade e a lucratividade do setor. Gera, talvez, um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões por ano para o agronegócio. Não só para o agro. Claro que essa MP atinge... 10 bilhões só em São Paulo? Não, para o agronegócio brasileiro. Exato. Essa MP não atinge somente o agro, atinge também outros setores. Mas ela vai contra aquilo que uma economia liberal tem que fazer. Que é dar competitividade, que é permitir um crescimento sustentável, que é o que a gente está fazendo em São Paulo. Recordes de rodadas de liberação de crédito de CMS. E como que faz para mitigar esse prejuízo? Como que
a secretaria, o Estado, pode ajudar ou a derrubar, né? Que é o ideal, acaba logo, né? Para não ficar... Senão vira puxadinho. As coisas aqui sempre vira puxadinho. Perfeito. Como que faz? Qual que é a estratégia? Eu fico muito tranquilo, assim, porque a FPA é muito boa e muito bem articulada. A gente tem mais de 300 parlamentares. O presidente, o Pedro Lupion, é um craque, um jovem brilhante que tem total conhecimento jurídico. O que é FPA? A Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira. O Arnaldo, que é o vice-presidente, um grande deputado aqui de São Paulo também. Arnaldo Jardim também é muito atuante. Então, todos os passos que o governo federal quis dar para destruir o agro, a FPA barrou. Questão do marco temporal, a FPA derrubou. Agora vai vir essa questão da MP 1227. Eu tenho certeza também que a FPA vai conseguir. A FPA emplacou a lei que proíbe benefícios públicos para invasores de propriedade, contra a vontade do governo federal. Então eu vejo a FPA ganhando todas as batalhas. E eles já estão se articulando e eu tenho certeza que eles vão derrubar esse MP. O que é o CISB? CISB é um tipo de selo e certificação. A gente tem o SIM, que é o selo de inspeção municipal, onde a pessoa está permitida a vender para o município. Tem o CISP, que é o estadual. E no CISP, a secretaria fez um rito simplificado, e assim, fantástico. Olha que legal, o produtor entra no site, coloca as informações dele, recebe o selo automaticamente. Depois de 90 dias, a secretaria vai ver se as informações que ele colocou é verdadeira. Até hoje bateu 100% das informações. A gente certificou em 1 ano o que foi certificado em 30 anos. E você vai... Estava na AgriShow, no pavilhão das artesanais. As famílias se emocionam. É uma vida se entregando aquele produto, aquele queijo, aquele requeijão, aquele doce de leite. E com isso você agrega valor e gera... Eu gosto de ir lá na AgriShow, que você vai beliscando, né? Teu queijinho e acaba comprando também, né? Direto do produtor, Não, né? direto do produtor. E a venda lá foi recorde. Eles muito felizes. Muito legal. E você gera dignidade. Ele pode vender para o poder público. Então, sim municipal, CISP estadual. O CISB é um modelo de equivalência com o CIF, que é o federal, que a empresa pode vender para o Brasil inteiro. Eu fazer um convite, né? O AgriShow já foi, mas todo ano tem um AgriShow. Principalmente se você que é da capital, que muitas vezes não sabe diferenciar boi de vaca, né? Eu falo porque, né? Eu não sou do interior, né? Eu tenho dificuldade. Às vezes você olha, né? Vai visitar a AgriShow, porque você vai entender potencial e como o agro é tão importante para esse país. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só indústria. Não é só indústria, né? Pode até ter sido no passado. Hoje o agro é uma potência. Assim, quem está elevando o PIB de São Paulo, a balança comercial e a geração de empregos é o agronegócio. Nos 3 setores nós estamos ganhando em tudo. Nós estamos ganhando do comércio e da indústria, no PIB, na balança e na geração de empregos. E aí, o negócio, voltando para a história do CISB. Do CISB. Ele é um selo. E agora São Paulo pode aderir para vender para outros estados. Mas eu não podia vender. Não, já podia. É para produtos de origem animal, onde tem plantas abatedoras, que aí agora, com essa equivalência, com esse convênio que a gente conseguiu com o Ministério, a gente vai conseguir certificar alguns frigoríficos que ainda não tinham permissão para vender a nível federal. Isso vai agregar muito valor, vai gerar mais empregos. A gente tinha dezenas de plantas esperando essa certificação. Então foi uma grande vitória da defesa agropecuária. Qual outros setores que poderiam se beneficiar de sistemas muito parecidos? Quando você fala em certificação, tem um setor em São Paulo que a gente vai conseguir trabalhar através de um projeto de lei, que é o setor de origem vegetal. Então a gente tem muita produção aqui assim, de cachaça artesanal, de vinho, de cerveja, de sucos. E a gente está com uma lei pronta, chama Cipov, que vai certificar todos os produtos de origem vegetal. E a gente vai conseguir entregar esses selos para todos esses produtores. Então essa lei está para ir para a Assembleia, a gente tem uma reunião amanhã na Casa Civil, inclusive, e vai agregar muito valor nos produtos de origem vegetal do Estado de São Paulo. Esse ano, acho que foi nesse ano que eu li, o governo, a gente falou de MST. Sim. O governo federal chamou o MST para participar e ajudar a elaborar o Plano Safra 2024-2025. Qual que é a sua opinião sobre isso? É uma incongruência total do governo federal. O Plano Safra é um conjunto de medidas para incentivar o agronegócio. Ele chama para a mesa
aquele movimento que de social não tem nada, não tem CNPJ, não tem origem, não tem uma finalidade. Um movimento que coloca mulheres, crianças e idosos na frente para invadir propriedades privadas para discutir isso. E geralmente o Plano Safra é muito baseado em crédito, em seguro rural, que é uma coisa que a gente está precisando melhorar no Brasil. E aí chama aquele que desagrega o agronegócio, que invade propriedade privada, que é sagrada segundo a nossa Constituição e foi escrita antes de eu nascer a Constituição. Estou defendendo a nossa Constituição, que gera insegurança jurídica, que atrapalha o setor a crescer, a se desenvolver. Então, o homem e a mulher do campo, que realmente produz, que gera riqueza, prosperidade, divisa para esse país, fica muito triste com isso. O agronegócio no Brasil usa mais ou menos 70 milhões de hectares. Nós temos 110 milhões de hectares em assentamentos. O que esses 110 milhões geram de divisa, de prosperidade, balanço comercial, de exportação, de empregos? E quanto o governo gastou para comprar esses 110 milhões de hectares? O governo federal tem uma dívida bilionária em precatórios impagável de terras que ele desapropriou e o dono não concordou com o valor da desapropriação. Então, a gente aqui em São Paulo, nós estamos permitindo que os homens e as mulheres do campo se sintam realmente valorizados. Qual o principal entrave hoje, né, em 2024, entrave de relação do Estado com o MST? O governo de São Paulo é marcado pelo diálogo. Diálogo existe. O ITESP tem um departamento de conflitos, tem um departamento que lida sempre com os movimentos sociais. Quando os pedidos são dignos e que vão realmente beneficiar os assentados e os pequenos produtores, todos são atendidos. Agora, não tem como a gente apoiar iniciativas como invasão de propriedades. Invasão não é reforma agrária, Não né? é reforma agrária. A reforma agrária pode ser feita do jeito certo, através de crédito fundiário, através de regularização fundiária. Esse modelo de você desapropriar uma terra, dar um pedaço pequeno de terra para alguém, um lote, e não dar suporte, treinamento, capacitação, não oferecer crédito, não funcionou. Quando você desapropria uma fazenda, você analisa o GUT, que é o grau de utilização da terra, e o IGE. Hoje, se você analisar a produtividade de todos os assentamentos do Brasil, mais de 90% vai ser menor do que quando a fazenda foi desapropriada. A tecnologia tem ajudado ou tem atrapalhado na geração de emprego? Tem tirado emprego? É uma conta difícil de fechar. Eu vejo que a tecnologia aumenta muito a produtividade e isso gera novos empregos. Agora, em alguns setores do campo, realmente a máquina tem substituído o homem. Todavia, todo setor que eu converso fala que está com dificuldade de mão de obra. Então, emprego tem. Mão de obra para drones, agricultura de precisão, sensoramento. Ele ainda é um grande gerador de emprego no país? Com certeza. Mais de 30% dos empregos, tranquilo. 30% do país de empregos vem do agro. Do agro. Já foi mais ou não? Eu não sei historicamente, mas todo setor que eu converso fala que está com dificuldade de mão de obra. Inclusive, a gente vai fazer uma parceria com as ETECs Agrícolas de São Paulo, com iniciativa privada. Várias empresas já estão dispostas a alocar recursos para a gente seguir o modelo da Fundação Shunji Nishimura, que é um sucesso, onde todo jovem sai empregado, porque o agro de São Paulo está precisando de mão de obra qualificada. Muitas vezes o desmatamento, no geral no país, né, no Cerrado, lá perto de Goiás, aquela região ali, é acreditado ao agronegócio. O que você responde para quem faz essa afirmação? Que estão completamente errados. São Paulo, por exemplo, a nossa cobertura vegetal aumenta todo ano. Hoje nós temos aqui 25% de área preservada. O Código Florestal Brasileiro, que é o mais exigente do mundo, pede 20%. Nós estamos com 5% de plus. Só que fora isso, nós temos uma meta de reflorestamento de mais de 1 milhão de hectares. Todas as manifestações na Europa aconteceram porque o governo europeu pediu para os produtores lá preservarem 4%. O Brasil tem 2/3 do território preservado. O agro que mais preserva no mundo é o agro brasileiro. E aqui em São Paulo, além dos 25% de cobertura vegetal, o índice de desmatamento da Mata Atlântica está o menor dos últimos 10 anos. Para o produtor, ele quer preservar, porque agrega valor na propriedade dele. Ele aprova o CAR dele, que é o Cadastro Ambiental Rural. São Paulo é exemplo disso também no Brasil e no mundo. O governo norueguês veio aqui na secretaria ver o que a gente está fazendo. Nós já validamos mais CARs que o Brasil inteiro em conjunto. Nós temos
mais de 50 mil CARs validados e mais 150 mil aprovados pela análise dinamizada do sistema. Em breve, São Paulo vai ter 100% dos CARs validados. E aí nisso veio o MRA, o PRA, o PRADA, mas isso é um programa de Estado, a longo prazo. Então, o agro de São Paulo é sustentável, os números estão quebrando recordes, mas a preservação ambiental também. Qual o principal produto do agro no estado? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar? Disparado. Disparado. E a cana, para que utilidade? Porque por conta dos automóveis? Hoje o maior valor agregado tem sido o açúcar. Açúcar. A Petrobras tem feito um grande erro que a Dilma fez, que arrebentou com o setor. Ela tem subsidiado, comparado aos preços internacionais do barril do petróleo, o preço da gasolina. Então, um governo que se vende ambientalmente correto está subsidiando combustível fóssil e está jogando o preço do etanol para baixo. O governo fala que não tem autonomia, mas ele tem a maioria no conselho da administração da Petrobras. Ele tem poder sim para mudar isso. Então, como o preço do etanol está sendo suprimido pela política de preço da Petrobras, está valendo mais a pena hoje o açúcar. Então, dentro das exportações aqui de São Paulo, do setor sucroenergético, é mais ou menos 85% açúcar e 15% etanol. Tem espaço para ampliar a quantidade de álcool na gasolina? Tem espaço para ampliar. O Arnaldo fez um projeto que chama Combustível do Futuro. Nisso está a expansão do biodiesel no diesel, do etanol na gasolina. Eu vejo que o setor sucroenergético é uma joia rara de São Paulo. O mundo inteiro hoje está olhando para a cana, porque você fala na cana, você fala em açúcar, etanol, biogás, biometano, o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, etanol de segunda geração, hidrogênio verde. Então, o processo de transição energética do mundo vai passar pela cana-de-açúcar. O agro é um item, é um setor muito importante, principalmente no interior, correto? Perfeito. Você já foi candidato a deputado estadual? Federal. Bateu na trave. Quase lá. Bateu na trave. Mas você chega lá. Eu tenho certeza que você é trabalhador. Nós estamos gravando hoje tarde para as pessoas entenderem que na vida a sorte procura quem trabalha, né? Pulei 4 horas da manhã hoje. Eu também, acordei muito cedo. Por que eu quero te perguntar? Na decisão de voto, muitas vezes se fala em educação e saúde. No interior, o agro aí é uma curiosidade minha, é um ponto de decisão de voto? É extremamente relevante. São Paulo, ao mesmo tempo que é muito rico, é muito desigual. 80% do PIB está concentrado em 4 regiões administrativas. Nós temos 16 regiões administrativas no estado. Então, sobra 20% do PIB para você dividir em 12. O interior de São Paulo, principalmente as regiões mais distantes da capital, são muito dependentes do agronegócio. E já é provado que onde o agro é forte, o IDH é mais alto, que é o desenvolvimento humano. Então, as pessoas são realmente apaixonadas pelo agronegócio. Eu vejo que é um setor que, sim, no interior de São Paulo, influencia muito no voto. Sim. O governador é do Republicanos, mesmo partido que você, correto? Perfeito. Vocês são do Republicanos. Como que você avalia o trabalho do Tarcísio aqui no estado hoje? Muito bom. Ele é muito técnico, gestor, de uma humildade também fenomenal. Está com uma aprovação muito alta. No interior passa de 70% e nas regiões metropolitanas está beirando 70%. E eu vejo várias pesquisas onde ele influencia muito no voto das... Ele vai ser o... Não, se quer um padrinho político, vem chamar o Tarcísio. Ele é o melhor hoje. É o melhor. Tem controle emocional. E não é feeling, é pesquisa. É pesquisa. As pesquisas identificam isso. Perfeito. Isso é reflexo do trabalho. Trabalho, discurso, controle emocional, formou um time técnico, está entregando muitos resultados. E eu vejo que o Tarcísio, pelo histórico político dele, que foi meteórico, ele virou ministro da infraestrutura do Bolsonaro, fez um trabalho nunca feito na história do Brasil, deixou um verdadeiro legado, vai fazer o mesmo em São Paulo e ele não se preocupa com eleição, ele quer entregar resultados. Você fala para ele, não quero, eu quero focar no meu governo em São Paulo e entregar resultados para o povo paulista. Ele é candidato a presidente? Vou deixar você numa saia justa. Ele fala que não e ele está certo. Mesmo que ele seja... Está focado no governo do estado. Exato. Né? Agora é hora de trabalhar. Sim, se ele começa a pensar... Não é hora de fazer campanha. Perfeito. Se ele pensa nisso agora... Ele está fazendo certo, né? Ele desfoca da gestão,
começa a apanhar muito cedo, começa a ser desgastado. Então, mesmo que ele seja, porque ele é livre para isso, ele está certíssimo em focar em entregar resultados agora. E está entregando muito resultado e o povo reconhece. Você vai no evento com o governador, é surreal. São centenas de milhares de pessoas e todas querem tirar foto querem abraçar, querem... A agenda dele é praticamente impossível. O volume de demanda de pessoas que querem estar perto do governador. E aonde ele passa, o feedback é surreal. Onde eu faço agenda, eu faço muita agenda com o governador. O feedback da humildade dele. Ele viaja bastante para o interior? Viaja muito. Ele é de pé no barro mesmo, ficar na estrada, conhecer a realidade? Não, rapaz, ele ama estar no interior, ele ama visitar a obra. Quantas vezes eu chego no palácio, ele tá com a calça tudo suja, com a bota arrebentada. Que é o que ele gosta. Você deu uma bota pra ele? Ele não tinha bota, né? Cara, não tinha bota, né? Você que deu a bota? Dei uma, mas ele ganhou também. Ganhou de um presidente do Sindicato Rural de Ourinhos, do Brigadeiro. Ele gosta. Bom, falando em republicanos. Perfeito. Republicanos, ele teve um aumento importante de prefeitos e vereadores. Teve. Você tem uma participação mais ativa no partido ou não? Tenho. Eu participei um pouco dessa construção. Claro que eu sou uma pequena peça desse grande processo. Qual que é o planejamento para crescer, para sair maior nas eleições? Tem um planejamento para sair maior nas eleições e fortalecer os republicanos, aí fortalecer o governador? Porque com vira certeza. Uma bola de neve. Sim, vou falar com propriedade. O Republicanos é um partido muito organizado. De forma organizada e planejada, sem um evento político, por exemplo, a filiação no Bolsonaro. Isso a gente não pode levar em consideração. Isso. Mas é o partido que mais cresce de forma organizada no Brasil. Começou com pouquíssimos federais, hoje já está beirando 50 deputados. Nacionalmente é o Marcos Pereira, o presidente. Marcos Pereira, e presidente. Aqui o Roberto Carneiro, que é um craque, um grande gestor e CEO partidário. Fez um trabalho... Faz um elogio, eu adoro o Marcos Pereira. Marcos Pereira é uma das pessoas que na política é importante ter palavra. Palavra. O Marcos Pereira é um cara de palavra. O que ele certeza. Combina com você, ele vai até o fim. Se tiver algum problema, ele vem e conversa... Mas você não toma a bola nas costas sem perceber, sabe? É um cara de palavra. De palavra. Então, o Republicano já era um partido muito organizado, que trabalhava com planejamento. Aí o Roberto veio para São Paulo, fez um trabalho maravilhoso no Espírito Santo, aí ele pegou o partido. Com 280 vereadores, já tem hoje 850. Pegou com 1,7 milhões de população governada, já está beirando 4 milhões. Você acha que as eleições municipais vão ser polarizadas como foi a estadual e a federal? A polarização... Seu sentimento de rodar o Estado... É que aqui o Estado interior é muito para um lado, né? Mais para a direita, né? Eu acho que sim, porque se você pegar os partidos que mais cresceram, são os partidos com posicionamento político bem definido. Os partidos do centro definharam. Perderam vereadores, perderam prefeitos. Os partidos que têm uma imagem política ligada à direita ou à esquerda cresceram muito. E aqui em São Paulo, republicanos e PL cresceram. Sim. Cresceram em vereadores, cresceram em prefeitos, cresceram em população governada e partidos de centro definharam. Então, o que eu acho do Republicanos? Tem grandes gestores, um partido de palavra, planejado, organizado, aí vem o Tarcísio. Certo. Com uma imagem fantástica, com uma rejeição baixíssima, entregando resultados como governador, eu vejo uma perspectiva de crescimento gigantesco do partido dentro de São Paulo. E para encerrar o programa, a gente fala que 30 minutos, né? 30 minutos tem... Passa muito rápido. Não, que o agro aqui tem, se eu quiser, a gente fica 2 horas, 3 horas falando no mínimo aqui. E você fala bem, tem os dados, é um cara capacitado. Obrigado. Já tivemos oportunidade de outras vezes. Eu volto a dizer, capacitado. Tem cara de jovem, mas não é bobo não é caído do caminhão não. É um grande secretário. Obrigado, é um grande secretário. Obrigado. Piai, para encerrar, qual o futuro a médio e longo prazo? Deputado federal, vice-governador? Qual que é o seu caminho? Rapaz, bom, são 2 coisas. Primeiro, o caminho que o governador mandar. Eu sou muito grato porque eu tenho... Assim, não é que eu sou novinho não, né? Tô com 34 anos, mas na política a idade é uma barreira. É uma barreira. Antigamente a expectativa de vida era alta, um cara da minha idade já era homem. Hoje um cara de 30 anos é um menino. E o Tarcísio ter confiado em mim para essa grande missão, fico muito honrado. Né? Eu sou o mais novo da história de São Paulo. Então, minha fidelidade e lealdade é 100% ao governador Tarcísio. Se ele falar, Piai, você vai deputado estadual, eu vou. Você vai federal, eu vou. Você não vai ser nada, eu não vou. Sabe, eu tenho essa lealdade, essa gratidão. Eu acho que isso é muito bonito na política, é o que o ser humano tem que ter, como ele tem pelo Bolsonaro. Eu fico muito feliz quando ele sempre mantém essa lealdade.
Então, esse é o primeiro ponto. Eu fui candidato a deputado federal em 2022. Por enquanto, hoje esse é o planejamento do Guilherme Piai, ser um pré-candidato. Mas isso fica 100% nas mãos do governador. Piai, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real, onde entrevistamos o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e clique no YouTube. Valeu!